E o treinador Fernando Diniz ganhou reforço para a Copa do Brasil, faltando apenas 2 meses para o término do contrato. O atacante Memphis vai tendo a sua permanência no Corinthians cada vez mais distante e após mais de 1 ano e meio, o Corinthians acabou retornando ao Z4 do Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Z4, e infelizmente com o empate contra a equipe do Vitória, atuando fora de casa na última rodada do Brasileirão, o Timão voltou ao Z4 da competição, coisa que não acontecia há mais de 1 ano e meio. Infelizmente, a nossa situação nesse momento no Campeonato Brasileiro, após 12 rodadas, é bastante difícil. Corinthians, que nós fomos até Salvador no último sábado fazer o jogo da 12ª rodada do Brasileirão contra a equipe do Vitória, necessitando vencer para não correr riscos de terminar a rodada na zona do rebaixamento. Não deu nada certo, não vencemos, ficamos no empate, o Cruzeiro venceu o seu jogo, nos ultrapassou e acabamos encerrando a 12ª rodada na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E infelizmente, o Corinthians voltando ao Z4, claro que a pressão acaba aumentando demais. E o Timão não estava no Z4 do Brasileirão desde outubro de 2024. Então, já estamos na reta final do mês de abril. Já há 1 ano e meio que o Corinthians não entrava no Z4. No Campeonato Brasileiro da temporada passada, tivemos ali resultados ruins, não terminamos a competição bem, até chegamos a ficar próximos do Z4, mas não entramos na zona do rebaixamento na temporada passada. E nesse ano, que tínhamos grandes expectativas do Corinthians fazer um campeonato brasileiro, brigando na parte de cima da tabela, brigando pelo título, e infelizmente, após 12 rodadas, a realidade é novamente brigando para não cair na competição nacional. A minha opinião, quanto ao Corinthians após mais de 1 ano e meio ter voltado à zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, é a seguinte: em momentos assim, nós sempre buscamos encontrar culpados. Por exemplo, o Corinthians acabou de trocar o treinador, Fernando Diniz. Fernando Diniz fará contra o Barra, jogo de estreia da Copa do Brasil, apenas o seu 5º jogo no comando do Timão. Fernando Diniz não tem culpa nenhuma. O Diniz fez 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, foram 2 empates e 2 pela Libertadores, 2 vitórias por 2-0 em liderança do grupo. Para mim, os principais culpados são Osmar Stabile e Marcelo Passos, que demoraram para trocar o treinador. Deveriam ter trocado o Dorival no máximo depois do empate contra o Flamengo no dia 22 de março, para que o Diniz tivesse um tempo para poder trabalhar e treinar a equipe. Demoraram. E absolutamente que também os jogadores. Temos uma das maiores folhas salariais do país, jogadores que treinam em um CT extremamente moderno, confortável. Não era para o Corinthians estar nessa situação. O Corinthians em uma zona de rebaixamento, o Corinthians em uma zona de rebaixamento acaba tendo uma pressão muito grande. Enfim, é trabalhar para sair dessa situação o quanto antes possível. É preocupante, como eu disse, a temporada passada inteira sem entrar no Z4. Tivemos próximos, sim, no ano passado, mas não chegamos a entrar na zona do rebaixamento. E dessa vez, infelizmente, após 12 rodadas, mais uma vez o cenário é brigando contra o rebaixamento da competição. Então, Corinthians tem que sair o quanto antes dessa situação bastante difícil no momento no Brasileirão. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que está há exatamente 2 meses do fim do seu contrato. E as chances do Memphis vão ficando cada vez mais difíceis. O Memphis chegou ao Corinthians em 2024, em setembro,
naquele momento, grande contratação do futebol brasileiro, o Corinthians trazendo um astro do futebol da Holanda, Memphis, que é nada mais, nada menos que o maior artilheiro da seleção holandesa. Teve um início muito promissor no timão, mas o jogador acabou se envolvendo em polêmicas, também lesões, e o Memphis, principalmente depois que vazaram detalhes dos seus custos, claro que o jogador acabou dividindo opiniões. Muitos ainda totalmente ao lado do jogador, apoiando, enquanto outros acham que a melhor coisa é o Corinthians se livrar do Memphis, que acaba gerando custos altos para o clube. Vamos lá. Nesse momento, o Corinthians está trabalhando, pelo menos que se fala, para encontrar parceiros para tentar garantir a permanência do Memphis. O Memphis, no dia 20 de abril, está a 2 meses do fim do seu contrato. O contrato dele se encerra no dia 20 de junho. E ainda não existe expectativa para a renovação, o que acaba ainda atrapalhando ainda mais as negociações. É uma dívida que o Corinthians possui com um jogador que ultrapassa os 40 milhões de reais. Então, o cenário é trabalhar para tentar resolver as pendências com o jogador, e também, de uma certa forma, existem informações que o Corinthians busca uma certa forma de tentar a permanência do jogador. Absolutamente que essa questão do Corinthians estar tentando, aparentemente, é algo mais para tentar, de uma certa forma, passar a aparência que a diretoria trabalha para a permanência de um jogador que marcou alguns gols importantes, mas a realidade do Memphis dentro do Corinthians, sinceramente, ela acaba sendo outra. Então, estamos falando de um jogador que está a 2 meses do término do fim de seu contrato, sem expectativas para a renovação, lembrando que o Memphis está lesionado e, claro, se preparando para a Copa do Mundo em junho com a seleção da Holanda. A minha opinião, quanto ao Memphis estar a 2 meses do fim do seu contrato sem expectativas de renovação, é a seguinte, vou ser sincero com vocês, opinião minha. Para mim, essa conversa de questão tentando encontrar parceiros, empresas para garantir a permanência do Memphis, sinceramente, para mim, isso é tudo conversa. Para mim, estão simplesmente esperando o tempo passar, o contrato do Memphis se encerrar e ele ir embora. E ainda o Corinthians tendo uma dívida com ele de mais de 40 milhões de reais. Para mim, sinceramente, o Memphis não fica. Sabem por quê? Porque o Memphis, ele criticou a política do clube, criticou as pessoas que querem o mal do clube. Depois do título da Copa do Brasil do ano passado, vocês se lembram? Quando ele disse que as pessoas que querem o mal do clube eram para ir embora e tudo mais. Ainda recebi informações que dentro do vestiário, na comemoração do título, o Memphis falou que quem vazou o contrato dele poderia estar ali. Temos rumores de que o Memphis não gosta do vice-presidente. Então, ali são muitas pessoas da política que não querem a permanência do Memphis. Hoje, analisando custos versus o que o Memphis entrega, a questão do salário do Memphis, há quem diga que são 3 milhões, que são 5, que são 6, exatamente não sabemos. Fato é que o Memphis é um grande jogador? É, isso não temos nenhuma dúvida. Não é à toa que ele é o maior artilheiro da seleção da Holanda. Mas, aparentemente, em determinados momentos, o Memphis parece que se preocupa só com a seleção da Holanda? Sim, mas não podemos esquecer que é um grande jogador. Mas essa questão de falarem que estão trabalhando para a permanência do Memphis atrás de empresa, sinceramente, isso para mim é conversa. Então, estamos falando de um atleta que está mais ligado hoje às polêmicas do que resultados dentro de campo. O Memphis não jogou nem metade dos jogos nessa temporada 2026. E se for para nós termos um jogador que de repente for para ficar mais 2 anos e praticamente não entrar em campo, sinceramente não vale a pena a permanência. Eu, particularmente, acho que o Memphis não fica. Para mim, sinceramente, só estão esperando o contrato terminar, mas volto a dizer, é opinião, e no futebol sabemos que as coisas também mudam rapidamente. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforço que o Fernando Diniz ganhou para a Copa do Brasil. O meio-campista Alex Santana, jogador que o Diniz decidiu reintegrar ao grupo, foi inscrito
na competição nacional. O Alex Santana, de uma certa forma, acabou se tornando o primeiro reforço do Fernando Diniz desde que ele assumiu o timão. Como assim primeiro reforço? Vamos lá. O Alex Santana, na temporada passada, foi emprestado à equipe do Grêmio. No final do ano, o Grêmio não exerceu a cláusula de compra, ele retornou. E quando ele retornou, ele foi informado que não seria aproveitado pelo Dorival Júnior. Passou a treinar separado do elenco. E assim foi até recentemente. Fernando Diniz chega no dia 6 de abril e poucos dias depois conversa com o Alex Santana e decide reintegrá-lo. Então, o Alex Santana acaba se tornando reforço para o novo treinador. Primeiro reforço do Diniz, porque era um jogador que não estava sendo utilizado. O Alex Santana passou a trabalhar, a melhorar, buscar o seu melhor condicionamento físico, e o jogador foi inscrito na Copa do Brasil. O Alex Santana já é opção para o Fernando Diniz na Copa do Brasil. Vale lembrar que o Corinthians fará a estreia na competição em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil na partida diante do Barra, na terça-feira, dia 21, às 21h30, mas dificilmente o Alex Santana estará à disposição para esse jogo. Apesar de ter sido inscrito, o Alex Santana ainda trabalha, busca o seu melhor condicionamento físico, apesar de que ele estava treinando, trabalhando forte, separado, mas é diferente, por exemplo, dos treinamentos com os companheiros. Então, Alex Santana, inscrito, se tornou reforço na Copa do Brasil, mas dificilmente vai estar à disposição para o próximo compromisso, para a estreia do Timão, que será contra o Barra, atuando fora de casa. A minha opinião quanto ao Alex Santana ter sido inscrito na Copa do Brasil é a seguinte: Alex Santana se torna reforço para o Fernando Diniz, uma opção a mais que o Diniz tem para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro. O Alex Santana também já pode ficar à disposição para os jogos do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, somente após o término da primeira fase que será possível inscrever novos jogadores. Nesse ritmo que o Alex Santana está, provavelmente ele será inscrito. Então, o Alex Santana, por incrível que pareça, acabou se tornando o primeiro reforço do Fernando Diniz no Corinthians, jogador que o Timão ainda tem uma dívida por ele de cerca de 13 milhões de reais junto ao Atlético Paranaense, estava treinando separado somente, se desvalorizando, e o Fernando Diniz, na minha visão, fez certo em reintegrar o Alex Santana. E claro, a partir do momento que ele é reintegrado ao grupo, claro que é preciso inscrevê-lo para que ele seja utilizado nas competições ao qual o Corinthians está disputando. Alex Santana, que foi motivo até de discussões internas dentro do clube nos períodos do Dorival, por exemplo, muitos não se conformando com o Alex Santana treinando separado e o Charles ganhando várias oportunidades com o treinador do Corinthians que foi demitido. Mas agora o cenário mudou, o Diniz chegou, reintegrou o Alex Santana agora vai ganhar as suas oportunidades e tomara que o jogador evolua, porque como eu disse a vocês, o Corinthians ainda tem uma dívida enorme por ele e claro, não dá para ficar no prejuízo. Então, Alex Santana inscrito, virou reforço para o Diniz na Copa do Brasil. Lembrando que dificilmente ele será utilizado na estreia do Timão devido às suas condições físicas. Claro que não estou cravando nada aqui, mas pelas informações que chegam, as coisas estão indo nesse caminho. Enfim, vamos aguardar tudo certinho, mas Alex Santana já virou opção para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!